Mais uma vez, bom dia a todos, alunos do segundo ano, bom dia a todos. Gente, a nossa aula de hoje é a aula de revisão, certo? Além da aula de revisão, eu vou tratar de um tema adicional com vocês, que está presente no livro, ok? A gente está vendo o capítulo 7, Mundos do Trabalho, certo? É a metade do livro. A parte que a gente dividiu o conteúdo do segundo ano é bem na metade do livro que vai tratar principalmente da sociologia. A primeira parte, que vocês viram no primeiro ano, trata da antropologia. A segunda parte vai tratar da sociologia. E a terceira parte que nós vamos ver no terceiro ano vai tratar da política, certo? Da ciência política, as ciências sociais. Beleza? Então, nós estamos vendo mundo do trabalho. Qual é o conteúdo que nós estamos estudando nesse exato momento, no segundo bimestre de 2021, professor? O trabalho para a sociologia. E eu já tinha falado para vocês, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo prestando atenção, que nesse esse conteúdo do segundo ano a gente vai ver direto, a gente vai falar direto sobre o chamado tripé da sociologia, os teóricos clássicos da sociologia, três: o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, certo? Tripé da sociologia, os teóricos clássicos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx. E nesse capítulo a gente está tratando do trabalho segundo eles, certo? Da ideia de trabalho segundo a sociologia de cada um deles, certo? O estudo sociológico de cada um deles, ok? Então, o primeiro que a gente tem que falar aqui, que o livro de vocês aponta na página 151, é sobre o Durkheim, a visão de trabalho segundo Durkheim. Quando a gente fala de trabalho para Durkheim, Durkheim, certo? Francês, a gente tem que falar da divisão do trabalho. Durkheim, Durkheim, divisão do trabalho, divisão social do trabalho. Para Durkheim, o trabalho, a essência do trabalho numa sociedade é a divisão social, certo? É que ele chama também de divisão funcional. O próprio nome já diz, divisão funcional, onde cada um tem a sua função. E que divisões são essas, professor? Que funções são essas? Ele diz, ó, uma divisão funcional, divisão entre aqueles que devem cumprir uma atividade de organização da produção e mando e os que devem desenvolver uma atividade produtiva. Então, para o Durkheim, o trabalho na sociedade ele deve passar por uma divisão de funções, onde tem aqueles que comandam, que organizam a produção e mandam na produção, e aqueles que trabalham, que produzem. Quem são aqueles que mandam e que organizam a produção? Certo? Os empregadores. E aqueles que trabalham, os trabalhadores. Então, coloquem isso na mente de vocês. Quando o professor fala de trabalho para Durkheim, prestem atenção. Eu estou falando da divisão funcional do trabalho, certo? Aqueles que organizam e mandam, os empregadores, e aqueles que produzem, os trabalhadores, certo? Durkheim, ele diz que isso daí deve ser uma ordem, diz que isso daí deve funcionar perfeitamente para que tenha ordem, para que tenha organização, para que a sociedade funcione direitinho, certo? Então, bem básico para a gente poder entender. E vocês podem rever essa aula depois. Vocês podem anotar no caderno de vocês. Durkheim, divisão funcional do trabalho. Que divisão é essa? Os que organizam e mandam, que são os empregadores, ele chama de empregadores, e os que produzem, que ele chama de trabalhadores. Porém, nesta divisão, ele fala até assim: entretanto, no entanto, quer dizer, nesta divisão há problemas que Durkheim vê como doenças sociais a serem corrigidas para que
todo o social se desenvolva adequadamente. Então, ele diz que tem essa divisão funcional e que ela deve funcionar perfeitamente. Porém, existem as coisas que ele chama de doenças sociais. Que doenças sociais são essas? São diversas doenças sociais, só que ele divide aqui, mais especificamente no livro, dessa forma aqui. A, ele diz assim, ó, há excessos por parte de capitalistas ou de trabalhadores. Deve-se regulamentar suas atividades a fim de alcançar o equilíbrio e garantir a interação social das partes envolvidas. Então, tem que ter equilíbrio e tem que ter uma interação social saudável das duas partes, os empregadores e os trabalhadores. Desta maneira, o lema de Durkheim prevalece: as partes, os indivíduos, devem submeter-se de modo a garantir a permanência do todo, a sociedade. De um lado, o capitalista, o empregador, não se deve deixar pelo egoísmo do lucro exacerbado, e de outro, o trabalhador não deve questionar sua funcionalidade dentro da divisão do trabalho. Então, o que o Durkheim está dizendo? Essa doença social é uma causa de desequilíbrio. Ele diz que para a sociedade funcionar direitinho, repetindo mais uma vez, para gravar na cabeça de vocês, para na hora da prova vocês não terem problema, certo? Essa sociedade ela deve ser uma sociedade equilibrada através das suas funções. Os empregadores têm suas funções, os trabalhadores têm suas funções, certo? Quando um deixa de realizar sua função de forma correta, aí existe o que ele chama de doença social. Que doenças sociais seriam essas? Quando o empregador ele se foca mais no egoísmo e na busca exacerbada, exagerada de lucro, certo? Ocorre esse desequilíbrio. E quando o trabalhador não aceita sua função de produção, de produtor, aquele que faz a produção, também acontece esse desequilíbrio. Professor, e por que acontecem essas coisas? Ou alguém, ou um grupo está falhando, ou outro grupo está falhando, certo? Então, a gente pode chegar e dizer assim, por que os trabalhadores não aceitam trabalhar, não estão aceitando, não estão trabalhando de boa vontade? Ah, porque alguma coisa deve estar acontecendo, certo? O empregador ele não está pagando direito, ele não está pagando um salário justo, está lucrando demais, mas não está pagando um salário justo. O trabalhador não tem um meio adequado para trabalhar. Então, isso daí pode gerar o que o Durkheim fala de doenças sociais. Beleza, pessoal? Então, Durkheim, segundo ano, 23 pessoas na nossa sala. Durkheim, divisão funcional do trabalho e doenças sociais. Deve haver ordem. Para quê, professor? Para se evitar as doenças sociais. Beleza? Então, vamos passar aqui para a página 152, quando a gente vai falar do Max Weber, ok? Antes da gente falar do Max Weber, eu pergunto aqui, ó, sobre o Durkheim, que o professor acabou de explicar, vocês entenderam direitinho? Pode botar aí no chat aí. Ah, o chat eu acabei de fechar, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Vocês entenderam direitinho o que o professor falou sobre o pensamento do Durkheim de divisão funcional do trabalho e doenças sociais? Só o Pedro Guilherme respondeu. Rayane respondeu sim. Paulo Henrique respondeu também sim. Beleza, tranquilo. Heloísa também sim. Então a gente vai passar aqui para o pensamento do Max Weber. Beleza? Lembrem, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. O Max Weber, pessoal, ele vai dizer que o trabalho que o trabalho é uma atividade fundamental. O principal livro, principal obra do Max Weber que nós vamos falar, que nós vamos rever aqui, se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito em 1905.
certo? Eu já tinha explicado para vocês que quando eu vou falar do, do Max Weber e do livro dele, da obra dele, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, esse título aí eu posso dividir ele em dois, onde uma parte é essencial para a outra. A ética protestante e o espírito do capitalismo. A ética protestante mais o espírito do capitalismo gera sucesso, gera prosperidade, certo? Então a palavra para o pensamento do Max Weber é a prosperidade. O trabalho, ele é engrandecido, certo? Aquela frase, o trabalho engrandece o homem. Se o homem vive de forma reta, de forma correta, certo? Ele vai ser engrandecido, ele vai prosperar, beleza? Então, neste livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nosso amigo Max Weber, ele diz que a prosperidade do mundo capitalista não se bastou somente pelo desenvolvimento do mercado, da moeda, do dinheiro e das relações sociais e econômicas. Ele vai dizer que esse negócio assim do surgimento da moeda, do sucesso do surgimento da moeda, do comércio marítimo, certo? Das relações comerciais de povos para povos, não foram o bastante para o sucesso do capitalismo, certo? Para o sucesso do mundo capitalista. Que isso daí deve ser somado a uma ética protestante, certo? O que é uma ética protestante? Uma ética cristã. Resumindo, aquela pessoa que tem um negócio, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui perto de casa tinha um açaí chamado Açaí do Reino, certo? Aí você ia conversar com o dono, você descobria que ele era evangélico, beleza? Então, o Açaí do Reino tem um dono evangélico. Esse dono evangélico, ele tem fé, ele tem a sua religiosidade, ele acredita em Deus, certo? E ele, o lucro dele, ele age com prudência, ele não gasta demais, ele não anda em farra, ele não esbanja o dinheiro dele, certo? Para o Durkheim, essa ética cristã de não gastar demais, de não ter gastos exacerbados, certo? De não viver, de viver em uma vida reta, uma vida correta, ela é essencial para o sucesso, para a prosperidade, certo? E quando a pessoa vive de uma forma, trabalha dessa forma, e vive nessa forma reta, nessa vida reta, correta, cristã, certo? Ela é uma escolhida de Deus. Então você percebe que o Durkheim ele vai associar o mundo do trabalho, o capitalismo, a um pensamento cristão, certo, pessoal? Então, toda vez que vocês ouvirem falar isso aí, eu repito, 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 até vocês aprenderem, certo? Toda vez que você ouvir falar sobre Max Weber, a gente tem que lembrar da principal obra dele, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, certo? Se você quer ter lucro, se você quer ter sucesso, um sucesso financeiro, você tem que seguir uma ética protestante. Certo, professor? Por que protestante? Porque o Max Weber, ele vai se guiar pelo pensamento protestante da época da Reforma Protestante, que antes a Igreja Católica era contra a usura, a Igreja Católica medieval condenava a usura, que é o acúmulo de capital, o acúmulo de dinheiro, e com o protestantismo, com a chegada do protestantismo, o protestantismo vai dizer, ó, galera, ó, isso aqui não é pecado não. Você não está trabalhando, certo? Você não está trabalhando, você não está lucrando, você não está vivendo bem, de forma correta, sendo um cristão correto, sem gastos exacerbados, sem farra, sem uma vida mundana. Então você tem direito a lucrar e guardar esse dinheiro. Então a usura com o protestantismo, né? O acúmulo de capital vai deixar de ser pecado para os protestantes. Aí depois vai surgir o que a gente vê
em algumas igrejas até hoje, que é a a teologia da prosperidade, certo? Isso aí é um resquício do pensamento protestante lá da Idade Média. Então, se o professor fala, a minha cabeça aqui, se o professor Átila fala de Max Weber, eu tenho que lembrar daquele livro que ele disse. Qual é o livro? Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, certo? Você tem que somar o pensamento capitalista, certo? A fórmula capitalista para o sucesso, para a prosperidade, com uma ética, com um código de ética cristão, certo? Viver bem de forma correta, de forma reta para lucrar, ok? É... Então, o Emile Durkheim, ele hoje, certo? Este pensamento do Durkheim, ele está caindo. Por quê? Hoje estaria agora associado somente a paixões puramente mundanas. Ao longo do tempo, o encontro formador da sociedade capitalista perdeu seu sentido original e o lucro capitalista passou a dirigir as sociedades contemporâneas. Então, o que, que o livro está querendo dizer? Que hoje, atualmente, essa ideia do Durkheim de associar um sucesso financeiro ao a religiosidade, a uma vida reta, uma vida correta, cristã, certo? Ele está se acabando. As pessoas estão se levando demais para o lucro e pros desejos mundanos, certo? Os desejos fora da religiosidade, da vida cristã. Vocês estão entendendo que o professor está falando sobre o Emile Durkheim? Sobre o Max Weber? Falei do Emile Durkheim e falei do Max Weber. É, o Everton disse que sim. Pedro Guilherme também falou que sim. Certo? Importante, pessoal, vocês saberem disso daí. A gente compreender essas coisas. Beleza? Heloísa também disse que sim. Então a gente agora vai passar para o pensamento do Karl Marx, que eu acho que é o pensamento mais fácil da gente compreender. O que, que o professor está fazendo agora aqui? 20, 24 pessoas, 24 alunos na sala, certo? O que o professor tá falando aqui? Estou fazendo uma pequena revisão, beleza? Estou fazendo uma pequena revisão aqui para a gente poder entender direitinho tudo, ok? Então, falei do Emile Durkheim, falei do Max Weber e agora eu vou falar do Karl Marx, certo? O Karl Marx, sobre o trabalho, a perspectiva do Karl Marx sobre o trabalho, certo? Ele vai destacar a diferença do trabalho em geral para o trabalho particularizado. Está aqui no livro de vocês, também na página 152, certo? Professor, beleza, só acabou de falar aí, Karl Marx, ele vai se focar no trabalho também. O trabalho em geral e o trabalho particularizado. O que seria esse trabalho em geral? Para Karl Marx, trabalho é aquela relação de domínio do homem sobre a natureza para a sua própria sobrevivência, certo? A capacidade intelectual do homem de transformar o meio dele, a natureza, para o seu benefício. Isso daí é o trabalho em geral. Então, o livro até dá um exemplo aqui, ó. Antes de construir uma casa, eu imagino essa casa e só depois transformo o que imaginei em uma casa real. Quando transformo minha ideia de casa em casa objetiva, faço isso por meio do trabalho. Então, o que quer dizer com isso? O homem, ele imagina a casa, ele usa de sua sapiência, de sua inteligência para por meio daquela matéria-prima, da madeira, do concreto, da areia, das diversas coisas que ele tem ali para produzir aquela casa, ele vai e produz. Isso daí, para Karl Marx, é trabalho, certo? Qual é a ideia de Karl Marx para trabalho? Trabalho é quando o homem, através da sua inteligência, da sua sapiência, certo?
ele modifica o meio dele e a matéria-prima daquele meio, certo? Para produzir coisa para sua sobrevivência, certo? Isso daí é trabalho, que chama de trabalho em geral. Já o trabalho particular, que eu costumo dizer que é uma distorção da ideia do trabalho segundo Marx, é aquele trabalho onde você trabalha para os outros. Você não necessariamente trabalha para a sua sobrevivência, certo? Você está trabalhando para os outros. E este trabalho particular aí, certo? Ele acrescenta que é o trabalho que ele chama de assalariado. O símbolo para Karl Marx da sociedade capitalista é o trabalho assalariado, certo? Trabalho por um salário. Isso daí é uma distorção da ideia original de trabalho segundo Marx, certo? O livro diz: o trabalho assalariado é uma manifestação histórica da organização do capitalismo como sociedade, com base na exploração do trabalho por meio do pagamento de salários. Então, o Marx diz que o trabalho é explorado na sociedade capitalista quando você paga salários, certo? Há uma mudança na diferença entre o trabalho em geral para o trabalho assalariado. Então, ele diz que a sociedade capitalista é marcada pelo trabalho assalariado. E essa sociedade ela possui um conflito de classes. Que classes são essas? A burguesia e o proletariado, certo? Já tinha dito para vocês, o Durkheim ele chama de uma forma, o Karl Marx chama de outra forma, certo? O Durkheim chama de empregadores e trabalhadores. Já com Marx, a gente vai chamar de burguesia e proletariado. O proletariado, inclusive, é um termo pejorativo, que vem de prole, certo? Onde o que mais vale naquele indivíduo é sua prole, que vai servir para trabalhar também, certo? É um termo pejorativo, de diminuir. Beleza? Então, o Marx diz que na sociedade capitalista existe esse conflito de classes entre a burguesia e o proletariado. A burguesia, quem é? Os, os donos da, dos meios de produção. A burguesia, donos de meios de produção. E o proletariado, aqueles que vendem sua força de trabalho. Então, já tinha até falado para vocês com relação à força de trabalho. Observem, queridos alunos do segundo ano, certo? Que o pensamento do Marx o do Durkheim é de um jeito, o pensamento do Weber é de outro jeito, o pensamento do Marx é de outro, do Karl Marx é de outro jeito, certo? É importante a gente entender, beleza? Professor, nós estamos no segundo ano. Ano que vem vocês vão para o Enem. Se vocês encontram uma questão falando sobre Durkheim, sobre Marx, sobre Weber, vocês já vão estar já com o pensamento desses caras na cabeça, vocês já vão saber. Vai chegar lá na hora da prova do Enem, da prova da UES, vai ser, e olha aí uma questão sobre o Max Weber, ó. O professor falou o ano todinho sobre o Max Weber. Falou, repetiu, falou de novo, falou outra vez, falou de novo, falou outra vez, certo? Isso é para vocês terem o Weber, o Durkheim e o Marx no coração de vocês, certo? Para sempre. Vocês lembrarem do professor Átila, vocês vão lembrar já desses nomes tudinho. Beleza? Então, o livro ele diz aqui, na página 153, para Marx, a divisão de classes sociais no capitalismo constitui-se com base na retirada pela burguesia, nascente no século XV, XVI, XVII, XVIII, dos meios de produção século XVIII, viu? Terras, ferramentas e animais dos pequenos produtores livres. Então, Marx diz que no século XVIII, as classes sociais do capitalismo constituíram-se pela retirada, a burguesia retirou dos pequenos produtores livres os meios de produção. E eu sempre explico aqui o que são meios de produção. São todos os meios para se ter uma produção.
Animais, matérias-primas, ferramentas, fábricas, então os meios de produção. Com isso, formaram-se a burguesia, ou classe capitalista, e o proletariado, ou classe trabalhadora, as classes fundamentais do capitalismo. A reprodução dessa divisão social se dá com base na exploração do trabalho assalariado que o trabalhador vende para o capitalista em troca de um salário. Lembrando até para vocês que, para Marx, quando a pessoa vai trabalhar, o meu tio trabalha na via urbana, a fábrica, a coisa lá de ônibus lá, certo? Ele é mecânico da via urbana. Meu tio está trabalhando. Para Marx, não. O seu tio está vendendo a força de trabalho dele em troca de um salário mínimo, certo? De um salário, ok? Então, essa questão aí da força de trabalho é a venda da sua ação, daquela ação de produção, certo? E a alienação, que eu tinha falado para vocês também, é quando o trabalhador desconhece o produto final daquela sua determinada ação, certo? Então, existem pessoas em fábricas que passam o resto da vida todinha parafusando um chip. E às vezes elas não têm acesso ao meio final. Às vezes elas nem sabem é, aonde vai parar aquele trabalho dela, aquele serviço dela. Então, eu até imagino que quando a gente compra um computador, um notebook, um tablet, dentro tem uma placa-mãe, certo? Um computador, acho que um celular também tem uma placa-mãe, um tablet tem uma placa-mãe, certo? Que é aquela placa que é praticamente o coração do notebook. Então, a maioria dessas placas-mães, elas são feitas na Ásia. Tem aqui o computadorzinho da Positivo. Positivo é uma fábrica aqui brasileira, uma empresa brasileira. Só que se eu abrir aqui esse notebook aqui, tem uma placa-mãe que talvez tenha sido feita na Ásia. Então, o trabalhador lá da Ásia, lá do continente asiático, ele chega de manhã no trabalho dele, e o trabalho dele é soldar a placa-mãe, certo? Ele trabalha 8 horas por dia soldando placas-mãe, onde ele não sabe para onde é que essas bichas vão parar, aonde é que elas vão parar, qual vai ser o resultado final daquele trabalho dele. Isso daí a gente chama de alienação, certo? Quando o trabalhador desconhece o resultado final da sua ação, que eu não posso nem chamar de trabalho, da sua venda de força de trabalho. Certo, pessoal? Então, a gente falou de mais de alienação, de força de trabalho, de alienação e mais-valia. Mais-valia é aquele termozinho que eu tinha até dito para vocês, da diferença entre o valor do salário, certo? Para o valor do lucro do empregador, do burguês, certo? E o tempo adicional, quando o trabalhador ele trabalha mais do que o valor de seu salário, certo? E é incompatível com o valor do lucro, do produto, certo, pessoal? Isso aí é mais-valia, beleza? Então, nós vimos trabalho para Durkheim, trabalho para Weber e trabalho para Marx. Agora a gente vai ver outra coisinha aqui, tá certo? Vocês entenderam aí o que o professor acabou de falar sobre o Marx? Quando eu falo de Marx, eu falo de conflito de classes. Que classes, professor? Burguesia e proletariado. Burguesia, donos do meio de produção. Proletariado, aqueles que vendem a sua força de trabalho, certo? Então vamos lá. Entenderam direitinho o que o professor falou? Em segundo, vocês estão muito calados. Acho que vocês estão assistindo Ana Maria Braga, estão tomando o Nescau com bolacha Maria. Não escuta a voz de ninguém, nem um bom dia. Bom dia, bom dia.
Heloísa falou, entendi, professor, beleza, certo? Então, vamos aqui passar aqui para passar aqui pro negócio aqui. Eu quero pedir só para alguém ligar o microfone e me dizer, professor, estou conseguindo ver o que o senhor acabou de colocar, de compartilhar. Modelos de. Professor, estou conseguindo ver o que o senhor acabou de compartilhar. Muito obrigado, agradeço, certo? De nada. Então, pessoal, é o seguinte, ó, a gente está quase terminando nossa aula, aguente firme, certo? Deixa eu ver aqui, marca texto, pincel, beleza. Deixa eu ver, caneta. Beleza. Ó, pessoal, aí a gente tem um mapa mental de modelos de produção. Esses modelos de produção estão presentes na página 156, 157, certo? 158, 159, certo? 160, 161. O que eu estou fazendo aí é um breve resumo. Achei esse mapa mental aí na internet e vou fazer um breve resumo. Modelos de produção, o que, professor? Modelos de produção capitalista. São modelos, como o próprio nome diz, de produzir as coisas no mundo capitalista, na sociedade capitalista, certo? A gente tem aí 4 modelos de produção. Tem um que não tem no livro de vocês, que esse daqui, ó, volvismo, não tem no livro de vocês, certo? No livro de vocês, vocês só vão encontrar Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, certo? Quando o estudante vai estudar isso daí a primeira vez, modelos de produção, e foi inteligente, ele vai notar que Fordismo lembra uma marca de carro, a Ford. Toyotismo também lembra uma marca de carro, a Toyota, certo? Só que a Ford é ocidental e a Toyota é oriental, certo? Então são modelos de meio de produção. Aí o professor colocou aqui as características para eu explicar para vocês, certo? O modelo taylorista valoriza a divisão do trabalho, certo? O controle no tempo de produção, certo? O controle no tempo de produção, o que quer dizer isso? Determinar um tempo para produzir um determinado produto, certo? Ah, um celular leva é, 25 minutos para ser montado. Isso aí é o controle do tempo. Quando você tem um controle do tempo, você tem um controle da quantidade de produtos que você vai produzir por dia, certo? Uma extrema especialização do trabalho, onde cada trabalhador tem a sua função na empresa. E o trabalho é repetitivo, certo? Eu lembro a vocês que nas aulas passadas eu mostrei o vídeo lá daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, certo? Onde ele tem um trabalho repetitivo de ficar apertando parafuso. A especialização dele é apertar parafuso, ele é o aparafusador, certo? Então aquilo dali é uma crítica ao Taylorismo, certo? Se você tem um tempo controlado de produção de um determinado produto, o trabalho é todo dividido, onde cada um tem a sua função e é especialista na sua função, e o trabalho é repetitivo, a produção é em larga escala. Então, na ideia do Taylorismo, a produção em larga escala, quanto mais produção, maior é o lucro, certo? Já o Fordismo, ele pensa de uma forma um pouquinho semelhante, mas Henry Ford, né, o
praticamente o criador do automóvel, vai ser o cara que vai inaugurar a chamada linha de montagem ou esteira de montagem, certo? Onde na empresa você vai ter uma esteira onde o produto começa a ser produzido e termina a ser produzido lá no final da esteira, certo? Outra coisa aí, características do Fordismo, a esteira de montagem que eu acabei de dizer para vocês, uma jornada de trabalho de 8 horas, onde se tem uma grande produtividade e, consequentemente, um aumento de salários. Se produz muito, então o salário sobe. Especialização da mão de obra, assim como o Taylorismo também tem especialização da mão de obra, onde cada um é especialista em uma função. O trabalho é repetitivo e alienado. Olha aí aquilo que eu tinha falado para vocês sobre alienação. Quando um trabalhador ele não tem noção do resultado da sua atividade, certo? Ele é alienado na atividade de produção, certo? Outra característica do Fordismo é o estoque e a produção em massa. Quanto mais se produz, maior é o barateamento daquele produto, certo? Maior é a venda, maior é o lucro. Esteira de montagem, ó, a diminuição do tempo gasto no trabalho e o aumento da produtividade, certo? Isso daí é a função da esteira de montagem para o Fordismo. Então, falei aqui do Taylorismo, estou falando do Fordismo, certo? A esteira de montagem, jornadas de 8 horas, onde a produtividade é alta e os salários são altos também. Especialização da mão de obra, assim como o Taylorismo. O trabalho é repetitivo e alienado. Estoque e produção em massa. Quanto mais se produz, maior o lucro. Beleza? Então, aqui de verde, a gente fala também do toyotismo, certo? Foi criado por um trabalhador da fábrica Toyota, criado lá no Japão. O toyotismo ele vai inserir na produção capitalista, industrial capitalista, a informática e a robótica. Existem fábricas, a maioria das fábricas lá na Ásia, a quantidade de trabalhadores é pouco, certo? Por quê, professor? Porque ali, nessas fábricas, a máquina, o computador, o robô, ele assume várias funções que antes eram dos trabalhadores. Eu lembro até, não sei se vocês assistiram já, do Fantástica Fábrica de Chocolates, o filme novo, certo? Com o Johnny Depp, que o pai do menino lá, do Charlie, lá, eu lembro até o nome do menino, ele trabalhava na fábrica de pasta de dente. E a função dele, certo? Não, não era nem o pai dele, era o avô, se não me engano. A função dele era rosquear a tampa da pasta de dente. Até que um dia o dono da fábrica foi e botou um robô só para rosquear, para fechar a pasta de dente. O camarada ficou desempregado, certo? Então, isso daí é uma característica do toyotismo, a inserção da informática e da robótica na produção, certo? Depois, inclusive no filme faz essa crítica também, o avô, o pai do menino, certo? Ele vai trabalhar de mecânico, então faz até essa crítica, ele vai trabalhar como mecânico, cara que vai consertar a máquina que rosqueia a tampa da pasta de dentes, certo? Ou seja, é uma crítica ao toyotismo. Mesmo que você coloque robóticas, robôs lá, tem sempre aquele humano que vai fazer o trabalho de corrigir, de ajeitar aquele defeito daquele robô, daquela máquina, certo? O toyotismo, então, vai permitir jornadas flexíveis de trabalho, o just in time. O que é o just time, professor? Tá até aqui de azulzinho aqui, ó. A produção de acordo com a demanda. Presta atenção aqui, segundo ano, para vocês poderem entender. Falei de Taylorismo e falei de Fordismo. Quando eu falo de Fordismo,
eu tenho que falar de estoque e produção em massa. O Fordismo vai pensar contrário ao toyotismo. Enquanto o Fordismo diz que tem que ter um estoque, uma produção em massa, certo? O toyotismo, com o seu just time, ele diz que tem que ter um, um controle da produção. Você só vai produzir aquilo que você vai vender. Tem que ter um estudo para você saber, você vai produzir um celular, qual é a qual é o percentual de pessoas naquela sociedade que tem condições e intenções de comprar aquele determinado celular. Ah, é uma quantidade X, pois você só vai produzir para aquela quantidade X, certo? Ah, preciso comprar muita matéria-prima? Não. Você só vai comprar matéria-prima para aquela certa quantidade de produção. Preciso comprar agora? Não. Conforme você vai produzindo, você vai pedindo mais matéria-prima. Isso daí acontece em muitas indústrias, gente. Certo? Esse negócio chamado just time. Beleza? Porém, o toyotismo ele vai gerar o chamado desemprego funcional. Isso daí tem relação justamente com a chegada da tecnologia, da informática nas indústrias, certo? Onde a mão de obra humana vai perdendo espaço para a mão de obra mecanizada, para a mão de obra informatizada, certo, pessoal? Então, o desemprego estrutural é isso daí, é uma característica negativa do toyotismo. Beleza? Então, vimos aqui o Taylorismo, Fordismo, expliquei para vocês a esteira de montagem para agilizar a produção, o Toyotismo asiático, dentro desse Toyotismo aqui, o just in Time, certo? E aqui, por último, o Volvismo. Esse Volvismo aqui, a principal característica dele é a valorização do trabalhador, do trabalho em equipe. Ele pensa diferente do Taylorismo e do Fordismo. O Taylorismo e o Fordismo diz que tem que ter a divisão, cada um faz uma parte, certo? Já o Volvismo, ele diz, vem da fábrica da Volvo, certo? Lá da Suíça, dos carros. Diz que tem que se ter equipes. Quando se trabalha em equipe, certo? Se a produção sai mais rápido, o resultado sai mais rápido, certo? Então tem um investimento e valorização do trabalhador, um treinamento e aperfeiçoamento da especialização do trabalhador, e ao contrário do Taylorismo e do Fordismo, com essa divisão do trabalho, eles formam equipes, certo? Um ponto que a gente pode dizer que é negativo do Volvismo, certo? É a competitividade. O volvismo ele desenvolve competitividades, certo? A competitividade no trabalho, ok? Então, pessoal, eis aí os conteúdos novos, certo? É, espero que vocês tenham entendido direitinho, beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu até voltar aqui e compartilhar a tela aqui para a gente poder. Eu tô terminando já, viu, gente? A gente poder terminar aqui. Então tem aqui, ó, esse quadrozinho aqui para a gente relacionar, certo? Vamos começar aqui, ó. Aqui de baixo para cima, ó. Produzir a partir de um tempo já estipulado com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Então, quando eu falo de regular estoque e matéria-prima, eu estou falando do just in time. Vou botar até um Jzinho aqui, ó, ou J feio, certo?
Então, aqui, ó, just in time, produzir a partir de um tempo estipulado com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Não deixar o estoque muito grande, certo? Aqui em cima, ó, baseado na especialização e na instalação de esteiras, sem fim na linha de montagem. À medida que o produto deslocava na esteira, o trabalhador desenvolvia sua função. Então, falei lá da esteira de montagem, certo? Da linha de montagem. Quando eu falo disso, de esteira de montagem, linha de montagem, eu estou falando do Fordismo aqui de laranja, ó. Henry Ford, Fordismo, certo? Em cima aqui, ó, o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Por exemplo, alguém que colocava os faróis nos automóveis, na indústria automobilística, faria também isso o dia todo sem conhecer os procedimentos das outras etapas de produção, além de monitorar o tempo gasto com a realização de tarefas e premiação daqueles que tivessem um grande rendimento do trabalho. Quando eu estou falando disso daí, de monitorar o tempo, de reduzir o tempo de produção, onde cada um faz uma determinada coisa, eu estou falando tanto do Taylorismo, quanto estou falando também do Fordismo, certo? Ou FFI. Nessa modalidade de produção, o trabalhador não fica limitado a uma única tarefa. O operário desenvolve diversas atividades na produção. Então, isso daí é um pensamento contrário ao Taylorismo, um pensamento contrário ao Fordismo, certo? Isso daí é o que, professor? Isso daí é o volvismo, certo? O trabalho em grupo. O volvismo é contrário a essa ideia de você faz só uma função. Faz só a função, você tem uma função determinada lá naquela fábrica, certo? Então isso daí é a característica do volvismo, certo? Eu tinha até esquecido aqui nessa parte aqui de cima, de baixo, eu falei do just time, mas o just time é uma característica do toyotismo, certo? Botei aqui, ó, o J de just time e o T de toyotismo. E por último aqui, ó, grande investimento no trabalhador em treinamentos e aperfeiçoamento, no sentido que este consiga produzir por completo um veículo em todas as etapas, além de valorizar a criatividade e o trabalho coletivo. Olha, trabalho coletivo, eu falo de volvismo. E a preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário, bem como sua saúde física e mental. Então, também estou falando de volvismo. Então, tá aí uma pequena atividade de revisão para a gente poder fazer nossa prova bem, certo? Para a gente poder entender o conteúdo direitinho, beleza? Vou parar aqui a apresentação. Vocês entenderam direitinho, gente? 23 pessoas em sala. Deu para entender direito, né? Essa aula vai estar lá na. Essa aula vai estar presente no, no YouTube, tá? Vou até colocar aqui mais uma vez o link para que depois vocês tenham acesso. Beleza, pessoal? Botei aí o link para que vocês tenham acesso depois a, a essa aula, certo? Então vou até parar aqui.